Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, unidos nessa rede social, amém. Para nós gravarmos este vídeo, amém. Para nós, repito, é um motivo de alegria estarmos neste dia 9 de fevereiro de 2015, nesta segunda-feira, juntos para nós falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. O Deus da Bíblia é sagrado, amém. O Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós queremos que este Deus venha fazer justiça em toda a nossa vida. Queremos que esse Deus nos livre de todo o mal, amém. Queremos que esse Deus venha nos ajudar, amém. Queremos que esse Deus venha perdoar nossos pecados, nossas iniquidades, repreender toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra do maligno, do Satanás, amém? Toda obra de conspiração, de morte, entendeu? Todo pensamento contrário à palavra de Deus. Queremos que Deus venha desfazer as obras do diabo, porque foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele esteve aqui na terra, para desfazer as obras de Satanás. E que Deus venha, em nome de Jesus Cristo, iluminar a nossa vida, trazendo paz, amor, alegria, ânimo. Senhor, venha tirar a tristeza, o desânimo, a depressão. Senhor, venha tirar toda a angústia, toda a aflição, toda a inveja, toda a cobiça, toda a incredulidade, toda a soberba, toda a arrogância, todos os maus pensamentos, toda a impureza, pensamentos contrários à palavra de Deus. Que Deus venha desfazer em nome de Jesus Cristo. Nós invocamos este Deus, nós invocamos o poder deste Deus. Cremos no poder eficaz deste Deus, um Deus que opera maravilha no nosso meio, um Deus que cura enfermidade, Deus que perdoa pecado, Deus que perdoa a iniquidade de um pecador quando ele se arrepende, quando ele confessa o pecado dele diante de Deus. Deus que não tem prazer na morte do perverso, na morte do maligno, na morte do mal, mas quer que esse homem se arrependa dos pecados dele, amém? E nós queremos louvar este Deus, queremos exaltar este Deus, queremos pedir a força deste Deus. Queremos que esse Deus tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Venha nos ajudar a falar do seu nome, venha nos santificar, venha nos purificar, venha nos livrar de todo mal. Não somente a nós, mas todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que adoram a Deus, todos aqueles que respeitam a Deus, que temem a palavra de Deus, amém? Nós gostaríamos, eu repito, de louvá-lo, de exaltá-lo, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para toda a eternidade. Amém? Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Quem é esse homem? Adão. Por Adão veio o pecado e a morte ao mundo. Nós sabemos, já falei aqui, que Adão desobedeceu a palavra de Deus e através dele entrou o pecado e a morte. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Amém.
Não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, ou seja, de Jesus Cristo, muitos são feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo obedeceu a Deus. Amém? Nós já estamos sabendo disso, que Jesus Cristo veio a este mundo por causa da vontade de Deus, não foi por causa da vontade dele. Ele veio, ele entrou neste mundo obedecendo à vontade do seu Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo mostrou para o diabo, mostrou para o inferno, que um homem, que ele amava a Deus e que ele enfrentou todo o pecado, toda a tentação. Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus, o seu Pai. Amém? E através dessa obediência, ele provou para o diabo, ele provou para o inferno, ele provou para o mundo que o homem é capaz, que ele provou uma prova. Ele enfrentou uma contrariedade, uma oposição tal qual ninguém pode imaginar. Mas graças a Deus, ele agradou o coração de Deus, o seu Pai. O seu Pai o ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Ele está agora sentado à destra de Deus, o Pai, lá no céu, reinando em glória. Ele é o Rei dos Reis. O seu Pai lhe deu um trono. O seu Pai lhe deu um reino que jamais passará. Todos esses reinos da terra, do mundo, eles são passageiros. Mas o reino de Jesus Cristo é um reino eterno. Amém? É um reino que não tem fim, é infinito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele trouxe a graça com ele trouxe o perdão com ele trouxe a cura, ele trouxe a libertação, ele trouxe a paz, porque ele é o príncipe da paz. Amém? Ele trouxe sabedoria, ele é a sabedoria de Deus, ele é o princípio da sabedoria de Deus. Amém? Ele é ele é o Filho de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do pecado, do poder do pecado. Então, a graça de Jesus Cristo não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Em Romanos capítulo 6 diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós estamos o que? Mortos para o pecado. Amém? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos
plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servirmos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei do pecado, mas estou debaixo da graça de Deus. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. E libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servires a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Amém. Porque quando eram servos do pecado, estavas livres da justiça. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Louvado seja o nome deste Deus. Glorificado seja o nome deste Deus, que vive está para toda a eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade do Espírito. Amém. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas o morto, o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Amém. Mortos, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém. Nós estamos mortos para o marido do pecado, que é o diabo. Amém.
amém? Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Nós morremos, estamos mortos para o pecado, mortos para a iniquidade. Morremos. E aí nós ressuscitamos agora para Cristo, para dar vida, para dar fruto de santidade, de justiça. Então não adianta mais o diabo querer nos ressuscitar para o pecado, porque ele não vai conseguir, amém? A lei opera em nós a morte. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarias. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porquanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Glorificado seja este Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Amém. Aí, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque, diz a Bíblia, não é os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. As primícias do Espírito, a esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Amém? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o mais velho da família de Jesus, de Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou? Antes entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Ele intercede por nós. Ele intercede por nós, amém? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem que vai separar? Ninguém, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhoso, né? Essa passagem bíblica é muito linda, que diz nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe e que